Sou médica e morri repentinamente durante um atendimento de emergência. E o que vivenciei do outro lado transformou minha visão sobre a vida para sempre. Compartilho a minha experiência com a morte que me revelou algo que a ciência ainda não conseguiu explicar. O que realmente acontece após a morte? Será o fim ou o início de algo maior? O que vi, com a intervenção de Jesus, vai deixar você sem palavras. Continue ouvindo, pois essa história pode mudar sua vida. Meu nome é Mariana Herrera, e hoje, após tudo que vivi, sei com certeza que a morte não é o fim, mas apenas o começo. Jamais imaginei que minha vida mudaria de forma tão drástica naquele dia. Cresci acreditando na ciência, no que poderia ser comprovado por dados e evidências. Como médica de emergência, era habituada a estar em contato com a morte, a lidar com a dor e a desesperança nos corredores de um hospital, a lutar pela vida quando tudo parecia perdido. No entanto, nunca imaginei que um dia eu seria a pessoa em questão. E muito menos que morreria e voltaria com uma mensagem que não poderia ignorar. O que vivi e experimentei, além do limite entre a vida e a morte, desafia tudo o que eu acreditava saber. Naquele momento, entendi que a morte não é o fim, e o que há do outro lado é algo para o qual ninguém está realmente preparado. Mas antes de contar o que vi, permita-me levá-lo até o exato momento em que tudo mudou. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos parecia. Meu turno no hospital começara às 6 da manhã, e a rotina era a mesma de sempre. Pacientes entrando e saindo, enfermeiras correndo pelos corredores, alarmes de monitores soando sem parar. Eu já estava há mais de 6 anos trabalhando no setor de emergência e nada me surpreendia. Havia presenciado a dor em sua forma mais crua, enfrentado a morte de perto tantas vezes que isso se tornará quase mecânico para mim. Mas naquele dia havia algo diferente. Não percebi de imediato, mas algo na atmosfera parecia estranhamente mais calma, como se o hospital estivesse prendendo a respiração, aguardando algo grande acontecer. Às 10h30, eu atendia um adolescente com fratura no braço. O sol entrava pelas janelas, criando sombras no chão, e tudo parecia normal, rotineiro, até que sem aviso, uma dor insuportável tomou meu peito. Era como se uma força invisível estivesse pressionando meu coração com toda a sua intensidade. Não tive tempo de reagir. Antes que eu conseguisse dar um passo para trás, meu corpo desabou. Não conseguia respirar. Tentei pedir ajuda, mas as palavras não saíam. Minha visão se embaralhou e o som ao meu redor se tornou distante, como se eu estivesse me afastando de tudo. A última coisa que ouvi foi a voz do paciente pedindo socorro. Depois, a escuridão. Disseram-me que eu sofrerá uma embolia pulmonar maciça. Um coágulo de sangue havia viajado para meus pulmões, bloqueando a circulação. Foi um evento inesperado, mas não inexplicável. Os médicos descobriram que eu possuía um distúrbio de coagulação congênito, do qual eu não tinha conhecimento. Meu corpo era como uma bomba relógio e, naquele dia, ela explodiu. No entanto, o mais impactante não foi a embolia em si, mas o que aconteceu enquanto meu coração parava de bater. Porque, naquele breve momento em que os médicos lutavam para me ressuscitar, eu já não estava mais ali. A escuridão me envolveu completamente. Não sentia meu corpo, não via nada, apenas um vazio absoluto e um silêncio profundo. Foi então que algo mudou. Eu estava flutuando, não figurativamente, mas de forma literal. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi o meu próprio corpo, estendido no chão da emergência. Eu podia ver tudo com uma clareza que nunca havia experimentado. Meus colegas correndo, o Dr. Morales fazendo compressões torácicas, a angústia nos rostos dos enfermeiros, tudo se movia como se fosse um filme. Mas o mais curioso foi a sensação de paz que me envolvia. Não havia medo, não havia dor, apenas uma calma indescritível. Foi quando percebi que, se eu podia observar meu corpo, isso significava que eu estava morta. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Eu estava começando a me afastar daquela realidade, sendo atraída por uma força invisível, não como algo aterrorizante, mas como uma força inevitável. Aos poucos, a sala de emergência começou a desaparecer. As luzes fluorescentes se dissolveram, dando lugar a uma escuridão imensa, mas não assustadora. Era uma transição, algo além da compreensão. Em meio a essa escuridão, algo apareceu à distância. Uma luz brilhante.
Não era o sol, não era uma lâmpada, mas uma luz viva, quente e envolvente. Sem sequer perceber, comecei a me mover em sua direção, como se fosse algo inevitável. À medida que me aproximava, minha mente parecia se expandir. Era como se todas as respostas para as questões que eu tinha durante a vida se apresentassem de uma vez. O propósito da existência, a conexão entre todas as coisas, tudo fazia sentido. Então, eu cruzei o limiar. O que vi do outro lado desafiou toda a lógica. Não era um lugar físico, mas também não era vazio. Era uma dimensão completamente diferente, repleta de cores que nunca imaginei existir. Sons que não eram sons no sentido tradicional, mas vibrações que tocavam a alma. O ar estava impregnado de uma harmonia perfeita que me fez sentir uma emoção indescritível. E foi então que eu vi uma figura. Eu não caminhei até ela, mas de alguma forma sabia exatamente quem era. Era Jesus, mas não da maneira como eu o conhecia de pinturas ou histórias de infância. Sua presença era majestosa, mas também familiar. Sua luz era mais brilhante que qualquer estrela, mas eu podia olhá-lo sem dor nos olhos. Sua energia era amor puro, compreensão infinita, e no olhar dele, eu soube que ele conhecia cada parte de mim. Meus pensamentos, meus medos, meus erros. E, ainda assim, em seus olhos, não havia julgamento, apenas um amor imenso. Jesus me falou, mas não com palavras. Sua mensagem ressoou profundamente no meu ser. Ainda não é sua hora, ele me disse, mas não com uma voz, e sim com uma certeza silenciosa. Antes de voltar, há algo que você precisa ver. De repente, o espaço ao nosso redor mudou. Eu não estava mais em um único lugar, mas em muitos ao mesmo tempo. Vi minha vida, não como um filme linear, mas em múltiplas dimensões. Vi momentos de alegria e tristeza, momentos em que ajudei outros sem perceber, e também vi meus momentos de falha. O que vi naquele momento, o que experimentei e compreendi, mudou para sempre a maneira como eu vejo a vida. E acredito que essa revelação pode transformar a vida de todos que a ouvirem. Jesus me revelou o impacto de cada uma das minhas ações. Vi como um simples sorriso que dei a um paciente, em um momento de desespero, mudou seu dia e, por consequência, a maneira como ele tratava as outras pessoas. Percebi como até as menores escolhas tinham uma repercussão no mundo. Entendi então que nada é trivial. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade, tudo deixa uma marca no universo. Mas o que vi a seguir me arrepiou. Jesus me mostrou uma realidade sombria, onde a humanidade se afastava do amor, e o egoísmo e a indiferença cresciam descontroladamente. Vi pessoas presas em sua própria dor, incapazes de enxergar a luz. Vi lágrimas, fome, desespero, e o mais perturbador, observei como as decisões tomadas com medo e ódio geravam ondas de sofrimento que se espalhavam, afetando muitas mais vidas do que imaginávamos. Olhei para Jesus, angustiada, e perguntei, sem palavras, é isso que nos espera? Ele me respondeu com uma calma serena, mas firme, o futuro não está predeterminado. Cada alma tem a capacidade de escolher, e cada escolha, por mais pequena que pareça, define o caminho. Então, ele me mostrou algo diferente. Vi um mundo onde o amor prevalecia. Um lugar onde as pessoas se ajudavam sem esperar nada em troca. Onde a compaixão guiava todas as decisões. Era um mundo luminoso, cheio de esperança. Entendi que ambas as realidades são possíveis, mas dependem de nós. Jesus me olhou com ternura e me disse, você precisa voltar e compartilhar o que viu. Nem todos irão ouvir, mas aqueles que ouvirem lembrarão que o amor é a chave. Nesse momento, senti uma força começando a me puxar para longe. A luz que eu havia encontrado começou a se dissipar, e uma sensação de vertigem me envolveu. Tentei resistir, tentar me agarrar àquele mundo de paz, mas não era minha decisão. O que eu soube a seguir é que estava de volta ao meu corpo. De repente, abri os olhos, sentindo o choque elétrico do desfibrilador atravessando meu peito. O Dr. Morales gritou, temos pulso, e o alívio foi evidente nos rostos dos meus colegas. No entanto, para mim, nada era como antes. Eu sabia agora o que realmente existia do outro lado, e compreendi que o tempo que temos aqui é muito mais precioso do que imaginamos. Após acordar, tudo parecia confuso. Sentia uma dor aguda no peito,
como se algo tivesse me arrancado do vazio e me forçado a voltar. Ouvi os sons ao meu redor, as vozes, mas mal conseguia entender o que estava acontecendo. O Dr. Morales gritou novamente: "Temos pulso!" Mas eu ainda não conseguia processar isso. Lentamente, abri os olhos e vi os rostos dos meus colegas, todos curvados sobre mim. Ana, minha melhor amiga, estava ao meu lado, com lágrimas nos olhos. Ela segurava minha mão com tanta força que eu podia sentir sua desesperança. Ao lado dela, uma enfermeira soluçava silenciosamente. Era como se ninguém conseguisse acreditar no que acabará de acontecer. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Sentia a máscara de oxigênio sobre o meu rosto e ouvia o zumbido do monitor marcando meus sinais vitais. Foi nesse momento que o pânico tomou conta de mim. Eu não deveria estar ali. O que eu havia vivido, o que eu tinha visto, não era um sonho. Era mais real do que qualquer coisa que já senti. Meu corpo estava de volta ao hospital, mas minha mente ainda estava presa à visão que experimentei. A luz, as palavras de Jesus. Olhei ao redor da sala de emergência, reconhecendo cada detalhe, como se fosse a primeira vez que estivesse ali. Mas algo havia mudado. Tudo parecia mais vívido, mais nítido. Cada pessoa, cada objeto, cada som parecia emanar uma energia que antes eu não notava. Era como se meus sentidos tivessem se ampliado, como se agora eu fosse capaz de ver além do que era visível. Meus colegas começaram a me explicar, de forma clínica, como consegui sobreviver. Falaram sobre epinefrina, compressões cardíacas, desfibriladores. Disseram que havia ficado quase 5 minutos sem sinais vitais e mencionaram hipóteses neurológicas, como possíveis alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas eu sabia o que realmente aconteceu. O que vivi não era uma simples reação biológica. Eu estive em outro lugar, em uma dimensão diferente, e o que vi lá me transformou para sempre. Tentei contar o que aconteceu, tentar explicar o que vivi, mas toda vez que eu começava, percebia a incredulidade em seus rostos. Ana foi a única que não me olhou como se eu estivesse delirando. Ela não disse nada, apenas acenou, como se no fundo soubesse que havia algo de verdade nas minhas palavras. Mas como explicar algo tão além do que conhecemos neste mundo? Como descrever um lugar onde o tempo e o espaço não existem como os entendemos? Como fazer alguém compreender o que é estar na presença de Jesus e receber uma mensagem que não pode ser ignorada? Passei noites inteiras revivendo tudo, refletindo sobre cada detalhe, questionando o que deveria fazer com a revelação que recebi. Jesus me mostrou visões de um futuro que dependia das escolhas que tomamos a cada dia. Ele me disse que o amor era a chave, e que cada ato, cada palavra, cada decisão tinha um impacto muito maior do que imaginamos. Mas como transmitir isso em um mundo onde o ódio e a indiferença parecem estar crescendo a cada dia? Na segunda noite após acordar, ainda no hospital, não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, observando as luzes da cidade piscando à distância. De repente, uma sensação estranha percorreu meu corpo, não de medo, mas de uma estranha familiaridade. Virei e vi uma mulher parada do outro lado do quarto. Ela estava vestida com a bata hospitalar, o cabelo escuro caindo sobre os ombros, mas algo nela parecia diferente. "Você viu, não viu?" Ela perguntou com uma voz suave, quase inaudível. Fiquei paralisada. "O quê?" Gaguejei. Ela deu um passo à frente, e eu soube, em algum lugar profundo, que não estava imaginando coisas. "Eu sei que você viu. Eu também vi." O ar ficou denso, como se o tempo tivesse parado. "Quem é você?" Perguntei, com uma voz trêmula. "Alguém que também voltou." Ela respondeu com um leve sorriso. "Mas nem todos nós fazemos isso." Um arrepio percorreu minha espinha. "O que você quer dizer?" Ela me olhou, e sua resposta ecoou na minha mente. "Algumas almas escolhem ficar, outras não encontram um caminho de volta. E algumas, simplesmente, não querem voltar." O olhar dela era penetrante, como se conseguisse enxergar algo profundo em mim. "Ele te deu uma mensagem, não foi?" Perguntou, quase em um sussurro. Minha respiração ficou descontrolada, mas consegui responder com um simples sim. Ela continuou: "Então, você precisa compartilhá-la. O tempo é mais curto do que imagina." Pesquei, e, num instante, ela desapareceu.
O monitor ao meu lado seguia registrando os batimentos do meu coração. O ambiente do hospital continuava igual, mas o frio que senti em minha pele era real. Me sentei na cama, o coração acelerado. Perguntei a mim mesma: teria sido real ou apenas uma ilusão da minha mente exausta? No entanto, no fundo, eu sabia que não era um sonho. A mulher estava ali e suas palavras não podiam ser ignoradas. Passei o resto da noite acordada, imersa em pensamentos sobre o que ela me dissera e o jeito como me olhou. Era como se ela soubesse exatamente o que eu havia vivido, como se tivesse estado no mesmo lugar de luz e paz que eu. Tentei convencer a mim mesma de que tudo não passava de uma alucinação, talvez um efeito da recuperação do meu corpo. Mas algo dentro de mim insistia que não era assim. Na manhã seguinte, decidi procurar por ela. Levantei com dificuldade e perguntei sobre os registros dos pacientes da noite anterior. Para minha surpresa, ninguém se encaixava na descrição dela. Não havia nenhuma paciente com aquelas características na emergência, na UTI ou em qualquer outro lugar. Era como se ela nunca tivesse estado ali. A ideia de que ela poderia não ser uma pessoa comum fez minha pele arrepiar. A partir daquele momento, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais. Coincidências que pareciam impossíveis. Momentos em que sentia uma presença ao meu lado, mesmo quando estava sozinha no quarto. Não era medo. Era algo diferente. Era uma sensação de certeza silenciosa, como se estivesse sendo guiada, como se alguém me empurrasse para cumprir a missão que me havia sido dada. Mas como eu faria isso? Como falar sobre algo que nem eu mesma compreendia totalmente? Os dias se passaram e fui liberada do hospital. Fui para casa, com o corpo curado, mas com a alma em conflito. Tinha sido salva, mas sentia que algo havia ficado para trás. Algo que eu ainda não conseguia entender. Tentei voltar à rotina, mas nada parecia igual. Cada vez que entrava no hospital, lembrava do exato momento em que meu coração parou de bater. Cada vez que olhava para um paciente em estado crítico, pensava no que os aguardava do outro lado. E quando via alguém dominado pelo medo da morte, sentia uma necessidade urgente de dizer que a morte não era o fim. Mas quem acreditaria em mim? Foi Ana quem me deu a resposta. Em uma tarde, depois de um plantão, nos sentamos na cafeteria do hospital. Ela me olhou com intensidade e disse: "Desde que você voltou, você não é mais a mesma." Não precisou de mais palavras. Eu sabia do que ela estava falando. Ela continuou: "Eu vejo isso nos seus olhos, na forma como fala, como olha para os pacientes." "Você espera o quê?" perguntei, soltando um suspiro. "Me conte." Ela pediu. "Talvez você não consiga explicar, mas me diga o que viu." Respirei fundo e, pela primeira vez desde meu retorno, falei em voz alta: "Eu vi Jesus." Ana permaneceu em silêncio. Não riu, não demonstrou descrença, apenas me olhou, esperando que eu continuasse. E assim fiz. Fui contando tudo, desde o momento em que meu corpo parecia flutuar até a luz, o túnel, a sensação de paz absoluta. Falei sobre Jesus, seu olhar, as coisas que me mostrou, como cada ação nossa tinha um impacto muito maior do que podemos imaginar. Quando terminei, Ana estava com os olhos marejados. "Você não é a única", ela sussurrou. Depois de alguns segundos, ela completou: "Existem muitas histórias como a sua. Talvez sua missão não seja convencer os céticos, mas falar com aqueles que estão prontos para ouvir." Suas palavras ecoaram em minha mente durante dias. Foi então que percebi: não precisava provar nada a ninguém. Não precisava convencer ninguém. Apenas precisava compartilhar minha história e deixar que ela chegasse àqueles que realmente precisavam ouvir. A partir daquele momento, tudo mudou. Comecei a escrever, revivendo cada detalhe, cada sensação, cada imagem. Busquei outros testemunhos e descobri que, ao redor do mundo, muitas pessoas haviam vivido experiências semelhantes. Homens, mulheres, crianças, todos com relatos de visões parecidas. Alguns viam a luz, outros viam entes queridos, e outros, ainda, viam algo completamente diferente. Embora minha experiência tenha sido marcada pela paz, também senti o peso de um aviso. Nem todos voltavam com uma história de luz e amor. Alguns retornavam com relatos de escuridão, desespero, lugares onde o amor parecia inexistente. Percebi que o que vi não era apenas uma mensagem de esperança,
mas também um alerta. Jesus me mostrou dois futuros possíveis para a humanidade, um onde o amor guia as pessoas e outro onde o egoísmo e o medo dominam. A diferença entre os dois não é um destino predeterminado, mas uma escolha. Cada um de nós, com nossas ações, pensamentos e decisões, contribui para o futuro que estamos criando. Entendi que não poderia ficar em silêncio. Se havia retornado, era por uma razão. E se você está lendo isso, talvez seja porque está pronto para ouvir. Desde o momento em que decidi compartilhar, senti um peso sobre meus ombros, uma estranha sensação de responsabilidade. Não podia simplesmente esquecer o que havia vivido. Algo dentro de mim me empurrava a falar, mas também sentia o medo de ser julgada. E se pensassem que eu estava louca? E se fosse tudo uma ilusão provocada pelo meu cérebro à beira da morte? Mas então, me lembrei do olhar de Jesus, da calma em sua voz quando me disse que não era minha hora e que eu deveria voltar. Ele não me trouxe de volta sem um propósito. Comecei a escrever. Não sabia para quem seria essa mensagem, mas sabia que precisava ser dita. Durante noites inteiras, me sentei em frente ao computador tentando expressar, com palavras, o que vivi, o que senti, o que vi. Cada vez que escrevia, revivia os momentos. A flutuação do meu corpo, a imensa paz na luz, a presença de Jesus, as palavras que ele me entregou. Mas quanto mais mergulhava nas minhas memórias, mais perguntas surgiam. Por que algumas almas ficavam presas entre este mundo e o próximo? Por que algumas voltavam com mensagens de amor e outras com avisos aterradores? Decidi então investigar mais a fundo. Li testemunhos de outras pessoas que também haviam experimentado a quase morte. Descobri que nem todas as experiências eram como a minha. Algumas pessoas descreveram a mesma luz e paz, mas outras falaram de um lugar escuro, cheio de sofrimento, de vazio sem fim. Vi relatos de pessoas que sentiram um terror profundo, como se estivessem sendo arrastadas para um abismo do qual quase não conseguiram escapar. Isso me perturbou profundamente. Mas, então, lembrei-me de algo que Jesus me mostrou. Ele me levou a um lugar onde pude ver as escolhas humanas como ondas, se expandindo e afetando não apenas quem as tomava, mas todos ao redor. Vi como uma decisão tomada com amor poderia transformar vidas, e como uma escolha movida pelo medo poderia desencadear uma cadeia de sofrimento. Compreendi, então, que a mensagem não era apenas sobre o que acontece após a morte, mas sobre como as escolhas que fazemos em vida moldam o futuro que encontraremos do outro lado. Foi nesse momento que tomei minha verdadeira decisão. Não bastava escrever sobre o que vivi. Eu precisava compartilhar, fazer essa mensagem alcançar mais pessoas. O primeiro passo foi contar para minha família. Sentia medo de que me olhassem com incredulidade, de que achassem que tudo não passava de um delírio. Mas, para minha surpresa, quando lhes falei sobre o que vi, sobre o que senti, sobre as palavras de Jesus, eles ouviram em silêncio. E, no fundo, eu soube que eles também estavam prontos para ouvir. Eles ficaram em silêncio. Não havia ceticismo em seus olhares, apenas surpresa. Minha mãe foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Sempre acreditei que há algo mais após a morte, mas o que você diz torna isso ainda mais real. Meu pai, um homem que raramente se envolvia em conversas sobre espiritualidade, assentiu, imerso em pensamentos. Nesse momento, percebi que a mensagem já estava cumprindo seu papel, mas eu sabia que não poderia ficar apenas no meu círculo íntimo. Então, passei a compartilhar a história com mais pessoas. Colegas do hospital, amigos de infância, conhecidos, aqueles que de algum modo senti que precisavam ouvir. E quanto mais eu falava, mais me dava conta de que muitos tinham vivido experiências semelhantes, mas se calavam por medo do julgamento dos outros. Certa noite, após contar minha história para um pequeno grupo, um homem se aproximou de mim, com os olhos marejados. Ele me disse que havia perdido sua esposa há um ano e que vivia atormentado pela angústia de nunca mais vê-la. Se o que você diz é verdade, murmurou, então ainda há esperança. Foi nesse instante que compreendi o que Jesus queria me transmitir. Não se tratava de convencer ninguém ou de impor uma verdade. Tratava-se de oferecer esperança para aqueles que precisavam, de lembrar as pessoas que a morte não é o fim e que cada ação na vida tem significado. Eu entendi, então, a última parte da mensagem. Jesus não apenas me revelou o que acontece após a morte, mas também me mostrou o que podemos fazer enquanto estamos aqui.
Ele me mostrou que cada vida tem um propósito e que cada um de nós tem a capacidade de iluminar o mundo com as escolhas que fazemos. Desde aquele momento, parei de temer a morte, porque sei o que há do outro lado e entendi que o que realmente importa é o amor. Desde que tomei a decisão de compartilhar minha história, minha vida mudou para sempre. Antes da minha experiência, eu me preocupava com coisas que agora me parecem irrelevantes. Eu me angustiava com o futuro, com o que os outros pensavam de mim, com o estresse do trabalho, com os problemas diários que, de alguma forma, sempre pareciam maiores do que realmente eram. Mas depois de ver o que vi, de sentir a paz absoluta daquele lugar, depois de ouvir as palavras de Jesus e de compreender a importância de nossas escolhas, percebi que a vida na Terra é apenas uma parte de algo muito maior. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas nossa perspectiva muda. O que antes parecia insuportável, agora se apresenta como um pequeno capítulo de uma história sem fim. O que antes parecia injusto, agora parece ter um propósito, algo que talvez não compreendamos de imediato. E, mais importante, o que fazemos aqui deixa uma marca que vai além da nossa existência física. Desde então, minha missão tem sido compartilhar essa mensagem. Conversei com centenas de pessoas que passaram pela mesma experiência, cruzaram o limiar da morte e retornaram com histórias semelhantes. O que aprendi é que há um padrão nessas experiências. Todas as pessoas que tiveram contato com o além retornam com a mesma verdade. O que realmente importa não é o dinheiro, o sucesso ou o reconhecimento, mas o amor. Porque, quando chega a nossa hora, não levamos nada além disso. Não levamos nossas posses, nossos títulos, nossas conquistas materiais. Levamos o amor que compartilhamos, as marcas que deixamos nos outros. Mais impressionante ainda é que, quando chegamos ao outro lado, não somos julgados por um castigo divino, mas pela clareza com que vemos o impacto das nossas ações. Lembro-me de quando Jesus me mostrou como cada pequena decisão cria ondas que afetam as pessoas ao nosso redor. Como um simples gesto de bondade pode transformar a vida de alguém. Como uma palavra de incentivo pode impedir alguém de desistir. Como um ato de amor pode gerar consequências que se estendem por gerações. Mas também vi o contrário. Vi a dor causada por nossas palavras e ações quando agimos a partir do medo, do egoísmo ou da indiferença. Vi como a falta de esperança se espalha quando escolhemos ignorar o sofrimento alheio. Compreendi, então, que a cada dia, a cada instante, estamos escolhendo entre dois caminhos: o caminho do amor ou o caminho do medo. Desde que voltei, tento escolher o amor em tudo o que faço. Isso não significa que sou perfeita ou que nunca cometo erros. Mas a cada dia, ao acordar, lembro das palavras de Jesus: cada escolha importa. Com essa frase em mente, tento viver com propósito, tratar os outros com compaixão e deixar uma marca positiva no mundo. Sei que muitas pessoas temem a morte. Sei que há quem viva com ansiedade, com medo do desconhecido, com a incerteza sobre o que acontecerá quando seu tempo nesta terra acabar. Mas quero que saibam de uma coisa: a morte não é o fim. Não há nada a temer. O que há do outro lado é mais belo do que podemos imaginar. E, se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram seu coração, talvez não seja por acaso. Talvez, como aquela mulher me disse naquela noite no hospital, o tempo seja mais curto do que pensamos. Talvez seja a hora de começar a viver com mais amor, de perdoar mais rápido, de deixar ir o rancor, de valorizar mais aqueles ao nosso redor. Talvez seja o momento de lembrar que cada ação conta, que cada palavra deixa uma marca, que cada pessoa que cruzamos no caminho tem um propósito. Jesus me permitiu voltar para compartilhar isso. E agora essa mensagem é sua. Faça o que quiser com ela, mas se algo dentro de você se agitou, se seu coração acelerou em algum momento desta história, então, lembre-se: o amor é a chave. Porque o amor nunca morre. Sou Mariana Herrera e, depois de tudo que vivi, sei que a morte não é o fim. É apenas o começo. Se essa história tocou você, convido-o a compartilhá-la, a comentar sobre o que mais lhe impactou, a se inscrever para não perder mais relatos como este. Porque a cada vez que compartilhamos essas histórias, ajudamos mais pessoas a encontrar esperança, paz e propósito em suas próprias vidas. A morte não é o fim. É apenas o começo. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.